amados? Amém. Amém. Glória a Deus. Que dizer de um louvor, né? Não dizer, só sentir. Deus é bom, como Ele nos visita. Amados, hoje nós vamos falar, eu diria que nós vamos ouvir. Na verdade, nós vamos ouvir. Que a pastora Estela orou para que Deus fale conosco, para nos edificar. Eu vou falar de maneira acelerada, e aí tem alguns, eu pedi auxílio para alguns irmãos aí logo de manhã, e vão me auxiliar. Mas a ideia é que nós hoje possamos enxergar mais um ponto que Deus nos revela, e que Ele começou a revelar na palavra do pastor Tiago na semana passada. Amém? Deixa eu me achar aqui. Eu queria ler com vocês primeiro 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4, 1 e 2, e depois nós vamos ler o 5, porque o 3 e o 4, Paulo vai falar dele, e aí hoje eu não quero falar de Paulo. Amém? Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do Senhor, o nosso Criador. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 4, versos 1, 2 e 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Amém, amados? Aleluia. Senhor, porção da tua palavra foi lida, Deus. Que o Senhor nos traga nesta manhã um pouco mais da revelação do Senhor, do teu propósito para cada um de nós. Eu não conheço o coração dos meus irmãos que estão aqui, muito menos as dificuldades que eles têm passado, mas que essa palavra ela venha, Senhor, para levantar a vida espiritual e edificar cada varão, cada varoa, para que cada família seja consolidada como família despenseira, aquela que vai sair desta igreja e vai levar e vai revelar os mistérios do Senhor àqueles que estão com sede e com fome da palavra. Que o Senhor possa cumprir em nós o teu propósito nesta manhã, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, por tudo que o Senhor já falou para a tua igreja, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, amados? Despenseiros fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero só recapitular com vocês. Eu não sei se todos estiveram aqui ou se todos puderam assistir a gravação do culto passado, mas de uma maneira resumida, o pastor Tiago, ele trouxe para nós, igreja, que Deus se revelou através de Jesus. Amém? Deus existe? Existe. Como que eu provo? Existência de Jesus. De várias formas. Ele colocou várias passagens que nos mostram manifestação pura e real de Deus através de Jesus. Amém? A primeira, ele confirmou que ele existe pela existência de Jesus. Como poderia um filho não existir se o pai não o criasse? Amém? Ele confirmou ainda que Jesus era o herdeiro. Lá em Salmos 2,7.
Ele confirmou que nós somos filhos também dele e cordeiros com Jesus. Romanos 8. Ele revelou como Jesus se comportou. E eu vou ler de novo, porque aqui nos prende. Ele revelou como Jesus se comportou. Por conta deste comportamento, ele revelou também como ele exaltou Jesus. E ele revelou que Jesus está acima de todo nome. Amém? E ele também nos pediu, naquela ministração, para termos o mesmo sentimento que Jesus teve quando Deus deu a ordem a ele. Amém? Filipenses. Cadê meu Filipenses aqui? Colossenses, Filipenses. Filipenses 2:5. Olha só o que Deus fala de Jesus e fala conosco. Filipenses 2, verso 5. Aqui Deus vai falar conosco. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é conosco, comigo e com você, amado. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vou fazer a relação. Servo, despenseiro, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a revelação da semana passada. Deus disse: aqui veio Jesus, como ele se comportou no papel de humilhado e obediente até o final. E ele pede para que nós tenhamos esse mesmo sentimento. E ali em 1 Coríntios 4 ele diz para a gente: sejam despenseiros fiéis dos mistérios da palavra de Deus. Amém, amados? E isso acontece aqui dentro da igreja. Alguns de nós, em alguns momentos, somos trazidos aqui, ou nos estudos, ou nas ministrações. Nós somos usados por Deus para revelar os mistérios que Deus quer que seja revelado. Amém? Se nós prestarmos atenção nos louvores que a gente canta, e que o pastor ao orar pelo irmão Marcelino, Deus usa a vida de um homem para dizer verdades reveladoras sobre Deus, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso modo de adorá-lo e de louvá-lo, o modo de nos humilharmos diante dele, para que depois Deus nos exalte. Quando somos fracos, nós nos fazemos fortes em Cristo. Amém? Essa é a revelação que Deus quer para nós. Que nós entendamos isso. Que Jesus é a própria revelação de Deus. E tudo isso Deus fez por amor. Tudo isso Jesus fez por nós, de graça. Nenhum de nós existíamos. Nenhum de nós existíamos quando Deus nos amou. Nós não tínhamos feito nada. E Deus, Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo, seu Filho, sabia que nós não tínhamos nada para oferecermos a eles. Nada, absolutamente nada. E ele, de graça, por obediência ao Pai, entregou o sangue pelos nossos pecados. Isso é graça. Só ele pagou o preço. Nenhum de nós pagaremos esse preço. Nenhum de nós. Nenhum de nós podemos derramar o nosso próprio sangue para nos salvarmos.
E não há nada que nós possamos fazer para devolver para Jesus o que Ele fez. Nenhum esforço humano, nenhum esforço. E sabe o que eu mais gosto de tudo isso? É que a única coisa que Ele pede é o nosso coração. E o nosso coração, ele não é governado por nós mesmos. Ele é governado pelo amor de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou a porção de amor lá dentro. Olha que maravilha. Não depende nem de mim fazer esforço para amar. Aqui, então, como tem alguma coisa errada que não fecha nessa matemática. Porque tem um monte de gente que não ama Deus. Tem um monte de gente que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E aí a conta não fecha. Porque existe uma condicional que cabe a nós. Que é o crer. Que é o ser fiel. O que muda a nossa vida é crer. A partir dali, tudo se faz novo. Enquanto eu não creio, não existe nada que Deus possa fazer na minha vida. Nada, absolutamente nada. Tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, tudo que Ele já projetou, se eu não crer, nada vem a meu favor. Então, a semana passada, Deus confirmou e revelou tudo quem Ele é através de Jesus. Amém, amados? E todos nós dissemos amém. Que nós entendemos o que Deus entregou para a gente. O pastor passou aí para os anotadores de plantão e depois o vídeo foi para o nosso grupo do WhatsApp. Eu não sei quem pôde pegar ali e reler, para que vivesse ao longo da semana toda essa revelação de Deus. Mas é isso que Deus quer e espera de nós, para que tenhamos um coração fiel a Ele. Lermos, relermos, ouvirmos as revelações dele para nós. Qual a única maneira de nós conhecermos a Deus? Lendo a palavra, ouvindo da palavra. E aí começa, algumas armadilhas, porque não é tudo que a gente ouve que está certo. Amém? Amados, então se Deus, o nosso Criador, Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador diário, o inspirador, o nosso constrangedor daquilo que nos afasta de Deus, que são os nossos pecados, se a Trindade ela se move a nosso favor, nós precisamos hoje conhecer um pouco mais dessa revelação, não só de Deus, não só de Jesus, mas daquilo que a Trindade nos prometeu. O que Deus quer nos revelar hoje? A grande e a maior promessa de Jesus. Jesus esteve aqui, se esvaziou, a própria palavra de Deus diz que Ele se esvaziou, e Ele, por si só, Ele, por Ele mesmo, se humilhou. Acho que isso daí é uma pregação. Entendermos o que é uma pessoa, por conta própria, se esvaziar e se humilhar. Pensa no Filho de Deus, dono de todas as coisas. Ele dizia assim: eu vou, Paizinho, eu vou ser igual a eles, e eu vou deixar para eles o exemplo de que eles não têm que se preocupar com nada, porque eles serão capazes de fazer o que eu fiz, na condição de permanecerem em mim, como eu permaneço em ti. Essa que é a condição. E olha só, aí os meus ajudantes de plantão, João 14, de 1 a 3, a maior promessa de Jesus. João 14, de 1 a 3. Amém, amados? Vai vir uma voz aí de locutor. De algum lugar vai sair uma voz. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém, igreja?
Glória a Deus. Isso não é homem. Isso é Jesus prometendo a nós homens. Ele não veio de graça. E Ele não fez de graça. Ele fez pela minha e pela sua vida. Esta é a promessa. Na semana passada Ele disse: eu sou Deus, o teu Deus. E esse que eu enviei é Jesus, o meu filho, o herdeiro. E através dele eu faço você co-herdeiro do meu reino. Jesus vem e diz: eu vou e farei morada, e eu o levarei, porque eu quero você perto de mim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Isso é revelação de Deus, é a promessa de Jesus para nós. Nós temos que ter certeza de que Deus é conosco. Jesus nos fez uma promessa. Aleluia, presta atenção nisso. Agora presta atenção. Presta atenção. Quem vai ler Números 23, 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém? Aleluia. Este que prometeu, que foi e vai fazer morada, Ele é o que cumpre as suas promessas. Aleluia. Eu e você, amado, nós não conseguimos cumprir. Nós, ao contrário de Jesus, nós fazemos muitas vezes promessas desnecessárias. Nós impensadamente, levados pelo impulso do coração, nós fazemos e prometemos coisas que não deveríamos. Mas esse que prometeu fazer morada e nos levar com Ele, não é assim. Ele não mente. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus, creia nisto. É isso que Deus quer que você creia hoje. Aleluia. Ele foi para a cruz, como nós cantamos, e nós olhamos para essa cruz, e essa cruz simboliza a promessa que Ele fez, porque quando Ele saiu da cruz, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele foi aos céus, e Ele fez morada. Está pronto. Na abertura o pastor Edgar citou: está perto, está chegando, e nós devemos estar prontos. Mas para estar pronto eu preciso entender o que Deus prometeu. E essa é a promessa de Jesus, que Ele nos levaria. E o próprio Deus vem e diz: eu não minto, e eu cumpro o que eu prometo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados, esta leitura de que Deus não mente e Ele cumpre o que Ele prometeu é o que me dá a certeza de que a segunda vinda vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Vai acontecer. E eu ria comigo por dentro, porque o pastor falou: na tribulação tem alguns que dizem que depois vai ter. Eu nunca ouvi falar da terceira volta. Nunca ouvi. Alguém ouviu? Não? Prepare-se agora. Porque quando Jesus voltar nas nuvens e Ele der a ordem para que os mortos subam, nós vamos contemplar quem é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E depois Ele vai nos chamar, amados. E quem não crê nisso já está perdido. É isso que Ele quer que você saia daqui hoje, crente de que eu sou Deus, Criador de todas as coisas. Tudo a mim pertence. Aleluia. Eu enviei Jesus, o meu Filho, o seu Senhor e Salvador. E Ele te fez co-herdeiro de mim. Aleluia. Tudo pertence a você. Não peça parte da sua herança antes. Não seja filho pródigo. Seja fiel ao dispenseiro. Fale dos mistérios da minha palavra a todos quanto querem ouvir. Aleluia. Oh Deus, nos faz dispenser o seu. Amém. Move o nosso coração nesta manhã. Aleluia. Nos coloca a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, e é o Senhor que nos fala. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero abrir um parênteses. Na semana passada, na ministração do pastor Tiago, ele disse: quem somos nós diante de toda a criação de Deus? Quem somos nós? Deus criou as coisas, e tem coisas tão grandes, e Ele falou do sol, falou das estrelas, falou das montanhas, falou dos ventos,
E que quando Deus chama a todos, todos se apresentam, sem faltar nenhum. Todas as estrelas. E todos revelam, no propósito que Deus já deu a cada um deles, eles revelam a natureza de Deus. Eles revelam o propósito de Deus. Amém? E eu meditei nisso. O sol vai ser sol a vida toda dele. Ele vai estar onde Deus colocou, e daí ele não vai sair. E onde ele chegar com mais força do que o Deus quis, ali não vai ter vida. E aonde ele não chegar, lá não haverá vida. Porque o propósito do sol é ele chegar a alguém ou alguma coisa com intensidade exata. E aonde ele chegar com essa intensidade, ele vai promover vida. Amém, amados? Eu não sei se o sol sabe disso, mas eu pensei ao longo da semana, né? O sol é importante. A lua, ela nos guiaria à noite, iluminaríamos a nossa noite. Os ventos nos refrescam, polinizam as árvores, os pássaros polinizam as árvores, levam sementes de árvores para outros lugares que Deus ordena. Pensa nas coisas que a gente às vezes vive, não para pensar, mas tem uma dimensão gigantesca. Este foi o propósito que Deus colocou em cada uma da sua criação, da sua criatura. E eles fazem e cumprem exatamente o que Deus quer. Amém, amados? Eu fiquei pensando, nós estamos louvando a Deus? Nós estamos reverenciando Ele? E nós estamos cumprindo o propósito, assim como Ele deu um propósito para o sol, que é onde o sol chega demais, não tem vida, onde o sol chega de menos, não tem vida, mas onde ele chega adequadamente ali, tem vida. Será que nós estamos assim? Aonde nós não vamos, não tem vida, aonde nós deixamos de ir, passou, não alcançamos chegar lá, não levamos vida, mas aonde nós estamos, aonde nós conseguimos nos projetar, aonde a nossa voz chega, aonde a minha atitude é vista, ali prospera a vida? Porque é assim que o sol é. Será que onde eu vou, como pássaro do Senhor, aonde eu vou, eu levo a semente do amor de Deus? Porque o pássaro faz isso, ele cumpre o papel dele. E isso ficou me martelando. Jesus, onde eu estou falhando? Senhor, se o Senhor está falando assim comigo, eu acho que tem algo errado em mim. Mas é o Espírito Santo, aquele que me traz consolo e diz assim: acalma o teu coração. Ele foi lá em Gênesis 1:26. Quem é o meu locutor agora? Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, Aleluia. sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, Amém. sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos o sol, amados. Nós não somos estrelas. Nós não somos do davar de Deus. Nós somos da mão de Deus. Nós somos do sopro da boca de Deus em nós. Nós vamos fazer algo que o sol não faz. Nós vamos fazer coisas que as estrelas não vão fazer. Nós somos despenseiros fiéis de Deus. Nós somos homens e mulheres que Deus quer que nós revelemos os mistérios da palavra dele. A palavra dele não nasceu e não foi escrita para ficar oculta. A palavra de Deus não foi escrita e inspirada por ele a homens para que ela fique guardada e oculta, misteriosa. Não é. O mundo lê a Bíblia sem olhos de credulidade. E eu falo para vocês que isso é verdade porque eu, muitos anos da minha vida, fui assim. Eu li a palavra de Deus
de ponta a ponta. Eu estudei 5 anos dentro da igreja e não cria na palavra. Não cria. Ela não fazia sentido algum para mim. O fato principal dela ir lá na frente, falar de coisas que estão lá atrás, e lá atrás falar de coisas que estão lá na frente, era para mim tudo errado. Como pode? Se ele quer se revelar, por que ele não põe na sequência? Põe na cronologia. Eu já sou difícil de entender, ainda mistura. Deus, não dificulta para mim. Mas era falta de fé, irmãos. Porque eu não entendia que eu não sou qualquer criatura. Eu não entendia Gênesis 1, 26, 27. Que eu sou a semelhança de Deus. Eu não sou qualquer criatura. A nenhuma outra criatura foi dada a habilidade de falar para explicar e entender e viver a palavra. Só o homem e a mulher. Amados, Deus move o nosso coração. Deus tem um propósito a cada criatura sua. O sol vai continuar sendo sol, a lua vai continuar sendo lua, mas eu e você seremos filhos, co-herdeiros em Cristo, amém? Nós vamos herdar todo esse cenário que nós vivemos. Você já imaginou? O sol é maior que nós, biliocentésimas de vezes, mas nós vamos dar ordem ao sol. Você faz ideia que nós vamos reger o universo junto com Cristo? Alguém falou, eu não me recordo, semana passada, o Aquino vai ser mandado para Saturno. Por que eu estou preocupado com o meu amanhã? Amados, eu vou governar Saturno. Por que eu estou preocupado com o meu sapato hoje? Com a minha carteira que tem R$20 dentro dela? Eu sou o herdeiro do dono de todas as coisas. Por que eu invejo as coisas que outros têm que eu não tenho? É porque eu não entendi que o meu pai é dono de todas as coisas. Aleluia! Quando todo esse cenário passar, o universo, porque tudo vai passar, qual é a coisa que não vai passar? Deus, a palavra, a trindade, essa não vai passar. E como o nosso irmão Marcelo falou, uma eternidade é pouco para a gente viver todos os propósitos de Deus. É de eternidade em eternidade em eternidade, amados. E aí você imagina que você vai estar lá. Você precisa estar, porque foi para isso que Deus o projetou. Ele te amou antes de te criar. Ele planejou a Jesus: filho, vai lá, se entrega, salva esses homens e essas mulheres, se entregue por eles, para que eles estejam conosco. Aleluia. Aleluia. É isso, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Olha só, nos foi feita uma promessa: eu vou e eu farei morada, e eu volto para buscar vocês. Essa foi a promessa. Nós não temos visitantes hoje, estamos só entre amados irmãos. Mas a minha pergunta é: você verdadeiramente deseja isso? Eu acho que a gente não precisa fazer ideia de tudo que é. Mas de verdade você deseja? Por que eu faço essa pergunta, amados? Porque assim, ó, quando eu casei com a Jaque, a frase que sela um casamento é quando o pastor diz assim: você promete amar e respeitá-la até que a morte o separe? Eu não sei quanto tempo vai ser esse tempo de morte. Se eu viver 80 anos, eu vou ter vivido com a Jaque 50. Se eu viver 100, então Deus vai proporcionar a mim viver com a minha esposa, tendo prometido a ela viver e amá-la até o meu último dia.
Olha a reflexão que me passou. Se eu não conseguir amar a minha esposa até lá, como é que eu vou amar a Deus que eu não vi? Se o casamento é propósito de Deus para mim na minha vida, e Ele preparou a minha esposa, e eu não pude ficar com ela por egoísmo, por qualquer coisa que seja, que me tirou dela, como é que eu vou conseguir viver a eternidade, e que vai ser pouco, e viver uma outra eternidade, e uma outra, e uma outra, e uma outra, com Deus? Se eu não consigo separar tempo para orar para Deus, se eu não consigo tempo aqui nessa vida curta, finita, se eu não consigo me aproximar e me humilhar para estar com Ele, como é que eu posso dizer que eu quero viver com Ele para a eternidade? Isso Deus pôs no meu coração. Pergunta à minha igreja, se eles de fato desejam a minha presença de eternidade a eternidade. Relembre a eles quem eu sou, o Deus que eu sou, o Filho meu que eu entreguei, e que nós fizemos morada para todos vocês. E aquele que tiver e permanecer em mim e no meu Filho, esses estarão conosco. Mas aí a gente, na nossa vida curta de 80 anos, a gente não consegue permanecer na palavra. Como é que a gente quer permanecer a eternidade com Deus? Amado, só por misericórdia. Só por misericórdia. Qual é a oração que nós pedimos para que Deus nos transforme a ponto de imitarmos Jesus, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, de humilhado, de esvaziado de nós, para conseguirmos viver o propósito pleno de Deus? É isso que Ele espera de nós. A cruz de graça pede isso de nós. É o preço que nós vamos pagar. Nós não vamos precisar derramar o nosso sangue para nos salvarmos, mas nós precisamos nos esvaziarmos de nós e nos humilharmos diante de Deus, para que o poder dele, que foi revelado em Jesus, se revele em nós, em vida. Aleluia! E aí sim nós podemos cumprir o papel de despenseiros fiéis, reveladores dos mistérios de Deus, para quem há de ouvir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amados. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, mas eu quero, irmão, aqui eu quero estar com Deus. Eu tenho as minhas falhas aqui, Deus conhece o meu coração, Ele sabe como é e como eu vivo, e eu tenho pedido forças a Ele todos os dias, e eu quero estar com Ele. Amém? O que nós vamos fazer então? Atos 16, 31. Quem é o meu locutor? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! O que eu preciso fazer? O que eu preciso? Se eu já faço, se eu já vivo crendo em Jesus e vivendo a vida de Jesus como exemplo da minha vida, me esvaziando e buscando me esvaziar todos os dias para que o Espírito Santo me encha, para quem que eu vou falar isso? Creia em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tua família vai ser salva. Eu não preciso dizer, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Os nossos filhos, eles aprendem o que nós queremos quando eles veem nós fazendo. A gente dá um comando vocal, eles até ouvem 300 milhões de vezes e sai pelo outro ouvido, e no final ele faz o quê? O que o pai e a mãe faz. Isso mesmo. Por isso que falar para o filho fazer uma coisa, mas você fazer outra, ele vai ser espelho e vai fazer o que você está fazendo. Jesus fez e revelou tudo o que fez. Ele deixou escrito, tintim por tintim, tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu, a forma, o sentimento que ele teve em cada momento que ele quis expressar na palavra. Se você ler a palavra de Deus atento,
todas as vezes que a palavra vai dizer, então Jesus fez, então Jesus disse, antes tem sempre algo que revela o comportamento e a emoção do Senhor. Porque Ele não faria algo sem antes revelar qual era o sentimento do fundo do coração dele. Sem revelar que aquele sentimento era propósito do Pai e que Ele só fez obedecer. Amados, Jesus só fez obedecer a Deus. Ele obedeceu a Deus todo o tempo. Não há nada do que Deus planejou propositalmente para Jesus que Ele não tenha vivido. E Ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Muita gente diz assim, mas eu creio em Jesus, eu estou orando. Crer aqui no coração são coisas diferentes do crer aqui, ó, no agir, no arar a terra. Não adianta eu crer, eu sei que Deus existe, eu consigo provar, eu sei memorizado todos os versos, capítulos, livros, cartas, epístolas que provam que Deus existe, que Jesus é a revelação. Mas aí na hora de fazer, amado, não dá, isso é difícil demais. Para nós fazermos algo que Deus quer, nós precisamos esvaziar. E olha só o que acontece. Seguir a Jesus, crer em Jesus, nunca foi dito que seria fácil, amém? O próprio Deus disse que não. Mas olha o que Jesus diz em Lucas 9:23. Lucas 9:23. Deus diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas não vai ser fácil não. Vamos lá. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? Aleluia. Quem aprendeu a negar a si mesmo? Que pai ensinou o seu filho a se negar a si mesmo? Levanta a mão o pai que ensinou o filho. Olha, amados, o que eu pensei essa semana, lendo, como é que meu filho vai aprender a se negar se eu não ensinar? Isso é uma ordem. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia. E aí eu me perguntei, caraca, eu não lembro o dia que eu ensinei o Davi a negar ele mesmo. Filhote, não pense em você acima dos outros. Pense primeiro nos outros, depois em você. Alguém falou isso para o seu filho? Filhote, se alguém te humilhar, baixa a cabeça. Pede desculpa. Fala, eu vou melhorar. Desculpa ter te magoado. Bênção. Quem fez? Amados, é difícil ensinar isso para os nossos filhos, não é? É ensinar ele a ser subjugado pelo mundo. Mas olha para Jesus. O que Jesus viveu? O que os homens, no período que Jesus estava aqui, fizeram com ele? Amados, é difícil se esvaziar. Ninguém que passou pela faculdade, nenhuma faculdade se ensina o esvaziamento próprio do indivíduo. Alguém fez essa matéria na faculdade? Chega no professor, está entrando o professor aí, o esvazia-se de si mesmo. É a aula de hoje. Não tem. Sabe onde você vai encontrar essa aula? Na igreja. Porque é a igreja que ensina o esvaziar-se de si mesmo. Então, de novo eu reforço.
que muitas vezes nós falamos aqui. Os desigrejados não aprenderão a esvaziar-se de si mesmos. Não terão este ambiente de conflito humano, de interesses de famílias diferentes, no qual, em algum momento, eu vou ceder pelo bem do próximo. Esse ambiente está dentro da igreja de Cristo, não é de qualquer igreja. Amém, amados? Amém? Acredite, essa jornada não é fácil. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e me siga. Aleluia? Como que nós estamos? Nós estamos carregando a nossa própria cruz ou não? Nós estamos nos esvaziando? E nós, varões, estamos ensinando os nossos filhos a se esvaziarem, sem deixarem ser subjugados pelo mundo, por Satanás, pelo diabo? Porque uma coisa é os nossos filhos terem consciência de que eles precisam se humilhar diante de Deus. É diante do Senhor, é diante do propósito de Deus, e não das coisas do mundo. Que linha tênue, difícil de explicar para os filhos. Saber como eles vão aprender isso? Pelo exemplo de vida que o pai e a mãe vivem. Todas as vezes que você responder à ira de alguém com o amor de Cristo, o seu filho vai lá no coração ver a sua postura, ver o seu comportamento, e ele vai falar: eu quero ser igual meu pai quando crescer. Amém, amados? É isso que fica nos olhos dos nossos filhos. É você socorrer as pessoas que têm necessidade, e o seu filho está ali do seu lado, orando por aquela família, por aquela pessoa, e vendo que você se condói junto, você sofre junto. E quando vem Jesus, quando vem Deus com a bênção e derrama, e aí você se alegra, e Deus moveu, o seu filho é movido no fundo do coração dele, ele fala: Deus existe, Deus é bom. E eu sei que Ele existe. E se meu pai falar que Ele não existe, agora eu não acredito mais. Porque tem pai que abandona a fé, mas o filho é sustentado. Glória a Deus. Aleluia. E aí chegamos lá em 1 Coríntios, que nós lemos. E olha o que é magnífico. Quando eu conhecia Jesus, conhecer, de crer e de falar: Senhor, estou decidido, eu vou me batizar, eu quero entregar a minha vida a Ti. Quando isso aconteceu na minha vida, eu passei a enxergar Deus e a minha própria vida de uma outra forma. Que a minha vida não fala de mim. Deus não me fez no propósito dele para eu viver para eu mesmo. Eu não sou o centro e não posso ser o centro da minha própria vida. Isso foi algo que eu descobri, amados. Quando Jesus entrou na minha mente, no meu coração, através do meu arrependimento, dos meus pecados, e eu entreguei a minha vida a Jesus, eu descobri que Jesus tinha um propósito para mim, e que não era para mim mesmo, era para o outro. Era para a vida da minha esposa, era para a vida dos meus filhos, era para a vida dos meus irmãos, para os irmãos em Cristo que eu ia ver de ter. A minha vida, ela não é minha e não é para mim. E sabe qual a maior verdade que me revela isso? Surpresa. Jesus. Jesus. Porque Ele, quando se fez homem, Ele veio e não foi para viver para Ele. Não foi para viver as glórias dEle, não foi para viver os desejos dEle, não foi para viver as vontades dEle. Ele veio para viver a vontade do Pai, em prol de mim e de você. Então eu não posso achar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desceu dos céus para viver a vontade do Pai, em prol da minha vida, e que eu, que não sou nada além do pó, vou ter o direito de viver para mim. Foi isso que Deus me revelou. Meditando a palavra
da semana passada. Eu preciso viver o propósito de Deus para abençoar outras vidas. O propósito de Deus é revelar a grandeza dele através da minha vida, na vida de outra pessoa. Assim como Jesus fez, através da vida dele, ele revelou-se Senhor dos Senhores na minha. Aleluia! E a quem você está se revelando? Como Jesus está ou transformou a sua vida para que você fosse imitador dele, para que Deus, no propósito que ele já escreveu para a sua vida, você abençoasse outro. Aonde você está posicionado, amado? Qual é o seu comportamento diante disso? O Rei dos Reis viveu por você. Aleluia. Não haverá você de viver por outros? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E a Papai é magnífica, porque é o nosso slogan. Aleluia, glória a Deus. Amados, não existe recompensa maior do que receber e transmitir o amor do Senhor por nós. Quem verdadeiramente entende o amor de Deus por você mesmo, entende toda a grandeza de Jesus. Não dá para dizer que eu entendi o amor de Deus por mim e não entender toda a grandeza que Jesus tem e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não dá. E aí, em consequência disso, também não dá para não entender que quando Jesus foi, ele disse: vos deixá-lo-ei, o meu Espírito, aquele que haverá de consolá-los todos os dias, porque não vai ser fácil ser despenseiro fiel meu, não vai ser fácil ser imitador meu. Todos irão contra você. Haverá o dia em que tudo que você faz e é certo vai parecer a coisa mais errada do mundo. Mas se o meu Espírito Santo estiver em você vazio e você cheio dele, você vai continuar cumprindo com o meu propósito. Aleluia! E aí você vai continuar falando do meu amor para quem ainda não me reconheceu, para quem ainda tenta se matar, para quem ainda, aqueles que reclamam da vida toda. A esses você vai chegar e vai dizer quanto eu amo e quão grande foi o meu plano para ele. E ele, vendo a sua felicidade, não importa o caos que você está passando, mas ele vai ver, mas você está pior que eu, mas é passageiro, amado, porque lá no céu é uma morada, é onde eu vou, aqui não estou nem ligando, estou passando fome hoje, mas amanhã Deus haverá de mandar o meu maná. Se os governantes tirarem a minha poupança, se eles trancarem o meu dinheiro e eu não tiver mais direito de comprar em lugar nenhum e não tiver nada, eu vou dobrar os meus joelhos diante daquele que é nome sobre todo nome. Aleluia. Diante daquele que toda língua vai confessar que ele é Senhor. Eu vou me confessar diante dele e vou dizer: Senhor, tudo que eu podia eu fiz, agora eu não posso mais. Agora eu sou o fraco dos fracos. Agora eu voltei ao pó. Eu não tenho mais o que fazer a não ser esperar a minha morte. Ele vai mandar no jarrinho, atrás da sua casa, o maná para te sustentar. Aleluia! Porque é esse o propósito dele. É que você se esvazie. É que a sua vida seja vazia para ser cheia do propósito dele. Aleluia! E não há recompensa maior do que falar do amor de Deus. Não. Porque nada supera o amor de Deus. Nada supera. Amados, infelizmente, Satanás tem enganado e aprisionado muitas pessoas no egoísmo. Enquanto dentro da igreja nós estamos falando que a vontade de Deus é nós nos humilharmos e nos esvaziarmos, o mundo lá fora vende o contrário. Olha só a astúcia. Deus te fez para ser feliz, custe o que custar. Se a sua família te faz infeliz, vai procurar outra família, vai viver sozinho. Por que você gasta e implica todo o seu salário com a sua esposa e seus filhos, se eles mal te reconhecem? Vai ser feliz com esse dinheirão todo que você ganha, vai ser feliz. Existe felicidade além da sua casa? Sai da igreja. A igreja está falando para você se humilhar. A igreja está pedindo o seu dinheiro. E quando você erra, eles apontam e chamam isso de exortação.
de correção em Cristo. Não, Deus te fez para ser feliz. Deus fez para sermos felizes. Deus não escreveu nenhuma história infeliz. Mas a história feliz termina, sabe onde? Na morada que há no céu. Não é nesta morada na terra. A felicidade prometida por Deus está no céu e não na terra. Então não espere ser feliz aqui. Deus talvez não vai te dizer: Jaqueline, minha filha, você vai passar todas as dificuldades até o último dia. Você só vai ser feliz aqui quando você me ver. Rafael, não, você eu vou deixar ser um pouquinho feliz aí. Deus não vai falar. Quem vai descobrir o propósito somos nós, de joelhos dobrados, falando com Deus, deixando o Espírito Santo nos encher e nos ministrar a vontade dele. É aí que Deus vai falar o propósito dele. E ele vai te pôr feliz. Hoje eu estou numa situação crítica, mas tão crítica. Mas eu falei com Deus, ele falou: tenha paciência, persevere, porque o dia bom vai chegar. E eu vou usar a sua vida, estou usando ela, para de exemplo, de fidelidade que você tem a mim, servir para os outros. Amém. As nossas dificuldades, elas nos testam, sim, naquilo que nós precisamos ser aperfeiçoados. E em paralelo, ela demonstra para quem está do nosso lado o quão fiel nós somos a Deus. Amado, estou vendo uma filha passar uma crise doida. É dinheiro, é no relacionamento, é no trabalho, parece que nada dá certo na vida do cara, e o cara ainda fala que é crente. Levanta-se dúvidas, levanta-se apontamentos de dedo, levanta-se. Mas você está ali falando de Deus, fiel, não rouba, não mente, não faz nada a não ser a vontade de Deus. E sabe o que é melhor? Você ora para esses que estão te apontando o dedo. Aí Deus fala: o filho meu trabalhou o coração dele, ele transformou o coração, ele se sobrepôs a todo sofrimento fiel em mim. E assim como Jesus, ele orou pelo pecador, por amor ao outro. E aí ele faz o quê? A mesma coisa que ele fez com Jesus. Ele exalta a sua vida e derrama as bênçãos sobre a tua vida. É assim o processo. Porque foi assim com Jesus, não haveria de ser diferente conosco. Amém, amados? Glória a Deus. Sem saber, muitas pessoas estão vivendo reféns de uma vida egoísta, fechada em si, de inveja, de prazeres carnais, dizendo que o que importa é ser feliz. E esta é a maior enganação, quando interpreta-se errado a frase: Deus me fez para ser feliz. Se nós não nos preocuparmos verdadeiramente com a felicidade do próximo, que é conhecer o amor de Deus, nós perderemos o direito de falarmos deste amor. Deus haverá de nos tirar desse direito, de falar do amor e de falar em nome dele. Amém, amados? E eu vou encerrar aqui. Tem uma série de frases que eu vou ler das passagens do Senhor. 1 Tessalonicenses: você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9: você é chamado por Deus. Depois de escolhido, você é chamado. 2 Coríntios 5,17: você é uma nova criatura, depois de chamado. 1 Coríntios 6,9: você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Efésios 1,7: você é perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 13,14: você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9: você é abençoado. Apocalipse 12,11: você é vitorioso. João 8,32: você é livre. Efésios 6,10: você é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24: você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8,1: você é livre de toda condenação, nenhuma condenação há sobre você. Romanos 8,17: você é herdeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer que é livre em Jesus Cristo? Dá um grito de vitória, dá um grito de liberdade, amados. Tudo isso aqui é promessa de Deus sobre a sua vida. Todas essas frases começam: você é. Aleluia. Deus permitindo dizer que eu sou.
escolhido, eu sou chamado, eu sou nova criatura, eu sou templo do Espírito Santo. Tudo você é, por Deus você é. Aleluia! Deus nos livrou para sermos templo dele, objeto, criatura, o que ele quiser, no tempo dele. Nós somos em Cristo Jesus. Diz isso para você: eu sou em Cristo Jesus. Nós somos, tudo isso que Deus disse que nós somos, porque aquele que não mente, disse que nós somos. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8:37, e isso eu vou dizer para você nunca mais esquecer na sua vida, e não importa o que você estiver passando, você é mais que vencedor. Isso não sou eu que digo, isso não é o homem que diz, isso é o Senhor. Tudo isso que nós vemos, você é, foi Deus quem disse. E Ele disse: você é mais que vencedor. Você não pode anular o que Deus falou na sua vida. Aleluia. João 8. Cadê o meu João 8? Essa é... Eu nunca consigo me desvencilhar de João 8 quando eu prego. Eu não sei o porquê. Não precisem abrir, eu vou ler. João 8, a partir do 25. Jesus aqui estava defendendo a missão e a autoridade dele na terra perante os homens. E ele disse, aliás, então lhes perguntaram: quem és tu? Para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Glória a Deus. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Glória a Deus. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Aleluia. Ele não vive por ele mesmo, ele não fala por ele mesmo, mas ele fala daquilo que o Pai o encheu, daquilo que o Pai o ensinou. Amém? E olha só para nós agora. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha a resposta dos homens. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amados, sejamos dispenseiros fiéis, Aleluia. aqueles que revelam a palavra de Deus a todos a quais ainda ela está oculta. Mas não seja de olhos e ouvidos tapados, porque Deus tem falado conosco todo domingo e se revelado Jesus e revelado as promessas dele para nós. Amém. Nós não temos do que nos preocuparmos. Não se turbe o vosso coração, amado. Aleluia. Que a paz do Senhor siga com vocês ao longo dessa semana. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, eu te agradeço, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos reúne no seu amor. Jesus Cristo, com a sua graça poderosa. Aleluia. E o teu Espírito Santo nos quebranta, nos fazendo ouvir a tua palavra. E eu te agradeço porque o Senhor usou mais uma vez a minha vida. Pai, eu me coloco, me humilho na sua presença, Deus querido, para que o Senhor tenha misericórdia. Se há algo em mim que não me permite ser usado, quebra em nome de Jesus. Mas todas as vezes que o Senhor usar,
me dá poder e autoridade para falar no teu nome e a tua palavra, e que eu seja despenseiro fiel também do Senhor. Aleluia. Abençoa, Deus, o nosso domingo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em semelhança do Deus Todo-Poderoso. Vocês entenderam o que ele falou conosco hoje? Eu estava vibrando aqui. Estava pulando aqui. É que nós Vocês somos uma não têm igreja ideia. batista. É que nós somos uma igreja batista. Exatamente. E eu marcando as coisas. Já conversei com a Kira quando eu falei que nós combinamos que ele ia pregar hoje. Desde o domingo passado nós estávamos vendo a situação. Amantes, o que Deus está fazendo conosco é um grande laboratório. Aleluia. Vocês não têm ideia da grandeza que Deus fez. Quem pode ler para mim aí agora, Atos 17, 24? O que é que Deus fez? Abre aí. O que está escrito aí? Em Atos 17, 24. O que Deus fez? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, É isso. nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia. Aleluia. Essa tradução do Akira, quando ele fala que Deus fez o mundo, ele está dizendo o universo. Glória a Deus. O universo. Você tem ideia da dimensão da Terra? Você tem ideia de quanto é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado, dá para medir aí? Dá. Hã? Aqui, 1 metro quadrado são 4 lajotinhas dessa aí. Daqui no chão aqui. 1 metro quadrado, quem é pedreiro sabe disso. Ou não? A Terra tem 510 milhões de metros quadrados. Tem ideia da dimensão? Aleluia. 360 milhões de metros quadrados são de oceanos. O resto é terra que a gente vê. Nicolas, dá para soltar aí, não? Dá? Dá? Presta atenção nisso. Estou falando da terra. E nós vimos que Deus fez tudo. Ouvimos o que Deus falou. Dá uma olhada aqui. Espera um pouquinho, Nicolas. Espera um pouquinho. Isso, acendeu. Olha lá. Vamos lá. Volta um pouco, Nicolas. Rápido. Tamanho dos planetas. Olha aí. Na Terra, cabem 50 luas. Para aí. Na Terra cabe 50 Luas. luas. Olha o tamanho da Terra. Então, a Lua é um satélite que Deus fez. E cabe quantas luas na Terra? 50. Ok, vamos lá. Em Netuno cabem 57 terras. Em Urano cabem 63 terras. E no planeta Saturno cabe 700 terras. Aí aqui. Esse é meu. Esse é dele. Hã? Glória a Deus. No planeta Júpiter cabe 1.300 terras. É mole? Olha o Sol. Olha o Sol. E no Sol cabem 1.300.000 terras. Glória a Deus. Aleluia. Pode encerrar. Deu para entender o tamanho desse Deus? Glória a Deus. Você está entendendo o tamanho do projeto que Ele tem para a eternidade? Você está entendendo por que Ele te escolheu? Que você é sacerdote real, Aleluia. povo de propriedade exclusiva de Deus. Você acha que é para viver 80, 100 anos na Terra? Não! Ele tem um planejamento nesse universo que Ele construiu. E esse Sol, que cabe 1.300.000 terras, é uma estrela de quinta grandeza. Você imaginou uma de primeira grandeza? Aleluia. Deus é bom. Você entendeu a mensagem de hoje? Show, Deus. E você está preocupado com o quê? Os homens, Deus falou assim: eu vou fazer poucos homens.
perto da dimensão do universo, não são nada. Eu vou fazer um povo, a minha imagem e semelhança, porque para governar tudo isso daí tem que ser igual eu. Aleluia. Aleluia. Não pode ser qualquer um. Para governar tudo isso que eu fiz. E nós estamos falando de uma galáxia Via Láctea, que é essa que tem esses planetas que Deus fez, que nós conhecemos. Existem milhões de galáxias. Aleluia. O planejamento interno de Deus é gigante. E eu tenho que me preocupar com o quê? Deus só quer que eu e você sejamos obedientes, dispenseiro fiéis. Só isso. Porque Ele vai confiar tudo isso na minha e nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai confiar tudo isso em você. Quando eu falei domingo passado, Saturno, aquele que você vai lá governar Saturno, só 700 terras cabem lá dentro. Aleluia. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho da dimensão do nosso Deus. E Deus fez tudo isso. Está aqui. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1:12. Ele o velo para cumprir tudo que está aqui. Aleluia. E você será salvo. Glória a Deus. Você será sacerdote. Amém, Jesus. Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono. Amém. E vai governar as nações. Tremendo, não? Se você não prestou atenção na mensagem do Aquilo e do que Deus falou para nós, eu estava lembrando, eu estava pulando aqui. Eu tive que sair lá e falar: Nicolas, eu tinha esse filme gravado aqui. Nicolas, põe esse filme aqui para todos terem uma dimensão do que é o nosso Deus. Glória a Deus. E Atos 17:24 foi Ele que fez o universo. Falta pouquinho para a gente conhecer tudo isso que está do outro lado e lá. Aleluia. Você vai se preocupar com quem? Ele vai fazer de nós verdadeiros sacerdotes para fazer cumprir o propósito dele. Amém. Deus, obrigado pela tua mensagem. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor falou. E o planejamento é eterno para cada um de nós. E tudo que há no teu planejamento maior, faça-nos entender, Senhor, que o Senhor precisa de nós. Amém. Para fazer cumprir o teu plano. E ele será feito. Porque a tua palavra diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. É verdade. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Que nós continuemos sendo obedientes à tua palavra. Que nós possamos imitar a Cristo como Paulo imitava. E que nós possamos entender que o Senhor se entregou por nós. E nós devemos nos entregar a Ti. Para dizer como Paulo disse, que não ele vivia mais, mas que era Cristo que vivia nele. Deus nos deu uma semana de reflexão. Amém. E que nós possamos viver fortalecidos pela Tua palavra. Amém. Fortalecidos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Oh, glorificado, exaltado seja o Teu nome. Eu abençoo cada filho Teu. Eu abençoo cada família. Eu abençoo, Senhor, cada família do ministério, ó papai. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. E que todos nós tenhamos uma semana de vitória plena contigo. Amém. E que nós possamos ser verdadeiras, oh Deus, verdadeiro baluartes pregando a tua palavra nessa semana. Amém. Para a glória do teu nome. Atalaias, falando de ti, de quem tu és, Glória. da grandeza que o Senhor é. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigado por falar conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até daqui a pouco. Amém. Maranata. E todo o povo de Deus diz? Amém. E todo o povo de Deus diz? Amém. Amém? Amém. Saia daqui
Ruminando essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Não saia sem abraçar o teu irmão aqui. 10.800 pessoas. Amém.